A paz do Senhor para todos os irmãos, superintendente de escola, pastores, obreiros, obreiras, alunos, alunas, todos nós, discípulos de Cristo, todos os irmãos e irmãs que estão sintonizados nesse podcast. Bênção do Senhor. Somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez para comentarmos a preciosa lição, a lição número 10, da temática que envolve este trimestre. Estou aqui juntamente com o presbítero Túlio, que está em função pastoral ali, o povoado Catunda. Então, as saudações iniciais aí, pastor Túlio. Paz do Senhor, evangelista Souza, assim como também a todos os demais, como superintendentes, professores, coordenadores da Escola Bíblica Dominical, e estamos aqui em mais um podcast para assim trazermos esse conteúdo que certamente agregará no conhecimento e na colaboração do crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Amém, graças a Deus. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui na presença de Deus para falar mais uma temática interessante. Este tema é um tema que trata sobre a igreja e a política. E o texto áureo diz o seguinte, baseado no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 22, versículos 15 ao 21, e ainda nós temos ainda o texto em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Então, eu não vou fazer a leitura completa, mas eu vou ler aqui alguns versículos. Então, Mateus 22, 15 ao 21, trata exatamente sobre a questão que os fariseus consultaram entre si, como é que eles surpreenderiam, né, Jesus em alguma palavra. Então, enviaram a Jesus, os seus discípulos, com os herodianos, dizendo assim, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Aí, essa palavra, aparentemente, tinha uma inocência muito grande, né? Se fosse mesmo fazer uma avaliação de ingenuidade, mas, na realidade, eles estavam com más intenções. Porque eles perguntaram assim, diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Aí Jesus responde, né? Conhecendo a malícia, Jesus conhece, diz assim, por que me experimentais, hipócritas? Veja que Jesus conhece a intenção dos corações. Aí Jesus diz assim, mostrai-me a moeda do tributo, e eles lhes apresentaram um dinheiro. Aí Jesus dá uma lição sobre eles, mostrando que eles deviam dar a César o que é de César, mas também eles deviam tributar a Deus o que é de Deus. Então, aí está em Mateus 22, versos 15 ao 21. E agora, 1 Timóteo 2, 1 ao 5, nós já temos agora Paulo escrevendo a Timóteo, e ele fala para que nós, antes de tudo, devemos fazer deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Então, veja que todos os homens aqui estão incluídos. O que mais? Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos o quê? Uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, e o objetivo final sempre é a salvação dos homens. Então, é importante que nós saibamos que, como cristãos, temos uma responsabilidade muito grande. Esta lição, ela tem como objetivo mostrar exatamente os conceitos de política e sociedade. Ela destaca também as orientações bíblicas para os cristãos sobre a responsabilidade civil. E, ao mesmo tempo, também tem outro objetivo, além de explicar, destacar, ela demonstra que a Igreja de Cristo pertence e serve ao reino de Deus. Então, nós, como cristãos, temos uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que nós ensinamos. Na realidade, nós vamos aqui já começar falando sobre essa pauta política que se tornou muito popular, onde muitos passaram sim, a se interessar pelo tema, e atualmente nós vemos pessoas de todas as idades, todas as faixas etárias, conversando sobre isso. Então, política, esse nome política, muitas vezes envolve até uma temática polêmica, mas nessa lição nós temos em outra direção. Nós vamos mostrar exatamente a importância desse tema e ver o que a Bíblia ensina sobre este assunto. Então, primeiramente, vamos aqui falar um pouco sobre Estado e sociedade.
Então, na realidade, Estado é aquele conceito que se refere a um país soberano. Então, um Estado, no sentido específico, é um país soberano, onde é politicamente organizado, com estrutura, legislação própria, como o Brasil, por exemplo. O chefe do Estado brasileiro se refere ao presidente da República, no sentido de Estado, como um país soberano, onde ele se organiza no sentido político, no sentido estrutural e no sentido de legislação. Temos os chamados três poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo são aqueles que executam as leis mediante as ações políticas e sociais. O poder legislativo é aquele que legisla, que, ao mesmo tempo, legisla de acordo com as condições e as necessidades que devem pautar a sociedade. E o poder judiciário, ele tem o poder de polícia, o poder de coação, ele tem o poder também de execução, mesmo que não seja um poder executivo, mas também é um dos poderes da República. Então, cada estado e cada país, ele tem exatamente a sua forma estrutural. Então, pastor Túlio, continuando aí com essa argumentação, ou comentário falando sobre o conceito de Estado e o conceito de sociedade no contexto político. Assim como o irmão Souza já nos deu essa fundamentação a respeito, se faz necessário nós iniciarmos conceituando justamente esses dois pontos, Estado e sociedade, para podermos trazer o esclarecimento desses dois termos, pois Estado é o conceito que se refere, como o irmão Souza já falou, a um país soberano, politicamente organizado, com estrutura e legislação própria, como o Brasil. Porém, cada estado ou país tem uma forma de governo, isto é, um modelo de organização política. Ao longo da história já existiram muitas formas de governos no mundo, tais como monarquia, república, parlamentarismo e etc. A Constituição Federal de 1988 traz em seu primeiro artigo, que é a forma de governo adotada pelo Brasil, é a República Federativa. O sistema político vigente em nosso país é a democracia, de modo que todos os cidadãos têm direitos de eleger seus dirigentes por meio de eleições que ocorrem periodicamente. Então, esse é o conceito de Estado dentro dessa nossa visão, dentro do nosso modelo de política em que nós estamos vivenciando no nosso país, onde tem por destaque a democracia, onde nós temos esse poder de eleger os nossos representantes periodicamente. Porém, o conceito de política dentro do conceito da palavra propriamente dita, é a arte ou a ciência de governar, e ela é desenvolvida considerando o modelo de governo do Estado, a legislação vigente, as instituições, a administração pública e as esferas do poder público, como executivo, legislativo e judiciário. Então, a política tem influência direta na forma como a sociedade é organizada. Então, por isso há essa importância, porque a política ela tem essa sua forma direta no meio da sociedade e de como uma sociedade se desenvolverá. Então, se faz importante nós conceituarmos esses dois termos, apresentando o que é justamente a sociedade, dentre si o Estado, e depois esse conceito da própria palavra política, que é a arte e a ciência de governar. Então, se faz necessário os professores fazer esse esclarecimento para que os alunos tenham essa fundamentação clara, porque se fala muito em política, mas quando nós trazemos essa claridade, essa definição, traz justamente essa amplitude na mentalidade das pessoas para saber justamente a respeito desses dois termos, Estado e sociedade. Então, se faz importante nós analisarmos a respeito disso e destacar esse conceito para os nossos alunos. Verdade. O termo política mesmo é uma arte, é uma ciência. A ciência do gerenciamento, é a ciência
da organização em que aquele determinado Estado ou sociedade ela exerce, né? E nós devemos ter muito cuidado para a gente não entrar em discussões sobre isto ou aquilo, porque o termo política tem a ver com a organização social, estrutural, a organização em que aquele determinado país ou sociedade ele vai exercer. É por isso que o nome política ele ficou tão pejorativo, né? A ponto de quando diz assim, não, mas isso é no sentido político, alguém diz assim, pelo amor de Deus, não falo desse assunto. Por quê? A própria palavra, da maneira como ela foi talvez interpretada, e até mesmo como ficou no senso popular, ficou muito atrelada a questões em que as pessoas misturam uma coisa com a outra, porque a expressão política é uma arte, é um gerenciamento organizacional. Então, na hora que você exerce uma certa organização dentro de qualquer entidade ou em qualquer local, você está fazendo a política. Mas não é no sentido de que muitos veem esse termo como algo depreciativo. Embora que a política tomou, né, assim, tomou uma certa direção na mente das pessoas de que é algo imoral, né, algo sujo. Mas não, aí já é o desvirtuamento da política. Mas o termo político tem a ver, sim, com o gerenciamento e a organização das cidades, que vem exatamente das polis, né? Polis, que vem da organização das cidades, como se organiza, como os cidadãos devem desenvolver através dos deveres, através das suas ações, através dos seus direitos. E aqueles que governam têm que também gerenciar, visando o bem-estar da sociedade. A sociedade, na realidade, é aquele conjunto de pessoas que se agrupam de acordo com os seus valores culturais, emocionais e, por que não dizer, valores que têm a ver com aquilo que eles acreditam. Aí formam as sociedades. No momento, a gente não está aqui fazendo uma expressão de valor ou fazendo um juízo de valor, porque a gente está apenas falando aqui em conceituação. Então, já falamos aqui sobre Estado, no sentido de país soberano. Túlio aí deu uma definição sobre o que é a palavra política, no sentido do gerenciamento e a arte, e estamos falando sobre esse conceito de sociedade. Essa nossa lição ela é muito rica, porque, conforme aí também o pastor Túlio falou, sobre as várias formas de governo existentes, mas a Constituição da República Federativa do Brasil, que traz aqui no artigo, deixa muito bem qual é o princípio que nós somos regidos. Ele também, o pastor Túlio falou sobre a política como arte ou como a ciência de governar. Então, tudo isso aí tem a ver com a prática política também, que, por natureza, ela, por ser diversificada, mas ela deve o quê? Respeitar os direitos constitucionais dos cidadãos brasileiros. Então, a CF, que é a Constituição Federal de 88, ela é a norma fundamental e suprema. Então, nela estão os direitos fundamentais de todo brasileiro. É como se fosse, assim, na ilustração, a bússola norteadora das demais leis. E é por ela que os cidadãos e o país devem se reger. Então, diante de tudo isso, conceituamos, mas agora vamos falar sobre os cristãos, sobre a Bíblia e sobre a política. Pastor Túlio, pode começar aí a tecer os seus comentários falando sobre esse tema tão maravilhoso que é os cristãos, a Bíblia e a política. Evangelista Souza, nós também temos percebido, né, o desgaste que essa palavra tomou proporção, principalmente nos nossos dias. Porém, a palavra de Deus, ela aponta alguns princípios que todos nós, crentes em Cristo, cristãos, temos que obedecer esses princípios que a palavra de Deus, ela traz para a nossa vida como fundamento e modo de comportamento. Então, nós, cristãos, temos um comportamento pelo qual a Bíblia rege a nossa vida, pois é o nosso manual de prática, é o nosso manual de regra. Porém, todo cidadão brasileiro, ele tem deveres perante a lei e o Estado, principalmente
dentro daquilo que a Bíblia nos instrui a fazer. E um dos pontos desse nosso comportamento que devemos ter como cristãos com relação à Bíblia, o que a Bíblia nos diz a ser feito em direcionamento à política, é que nós devemos obedecer às leis e respeitar ao governo. Nós devemos se comportar dessa forma, pois, como nós já havíamos falado em outras lições, que nós somos o sal e somos luz. Então, tudo isso influencia justamente no nosso modo de vida. E nós, como crentes em Cristo, devemos ser obedientes, como viver honestamente. Nós não devemos fundamentar nossa vida em práticas erradas de outras pessoas. Nós devemos fundamentar nossa vida pelaquilo que a palavra de Deus nos diz e nos direciona. Porque já visto que tem pessoas que digam agora o governo é isso, é aquilo, e eu vou me corromper. Não, de maneira nenhuma. Independente de quem esteja lá, o seu posicionamento é único e ele deve ser fundamentado na palavra de Deus. Então, o que eu devo fazer? Obedecer às leis e respeitar ao governo. Esse é um fundamento em que todos nós estamos aí intrínsecos, inseridos para vivenciarmos essa verdade em Cristo. Segundo, interceder. Nós devemos ser intercessores. O texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, onde foi lida como texto áureo, aponta dizendo que Deus se agrada quando nós se posicionamos dessa forma, orando pelos nossos governantes. Então, nós devemos orar pelas autoridades. E isso é um princípio em que nós não devemos abrir mão de forma alguma. A igreja tem esse princípio. Nós, cristãos, fundamentados na palavra de Deus, temos essa atividade de orar pelos nossos governantes, orar pelas autoridades constituídas por Deus sobre nós. Terceiro, bom testemunho perante a sociedade. Então, uma pauta a ser destacada aqui, bom testemunho perante a sociedade, é que o cristão ele deve manter justamente a sua consciência, no sentido de que não andar discutindo com outras pessoas a respeito de partidarismo, a respeito de situações. E por mais razão que tenha. Até mesmo, Sim. Mesmo com razão, ainda não é adequado. Porque nós somos um referencial. No momento em que nós agimos de forma contraditória, nós perdemos esse poder de influenciar. É verdade. Nós perdemos esse poder de trazer, de atrair as pessoas a Cristo. Porque certamente possa ser uma arma que o diabo utilize para macular a nossa imagem como referência na sociedade. Então, nós devemos manter esse bom testemunho diante da sociedade como princípio. Então, o cristão, a Bíblia e a política, o nosso posicionamento diante disso deve ser o nosso bom comportamento. O cristão, como pessoa, como nós que estamos em Cristo Jesus, a Bíblia como como a nossa norteadora, que fundamentará os nossos passos, a dinâmica de vida, pois assim como o salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho, a minha vida é fundamentada na palavra de Deus. E em direção a esse conceito de política ao qual nós estamos inseridos, nós devemos utilizar a palavra de Deus para termos um bom testemunho, para intercedermos pelas nossas autoridades e, terceiro, ser obediente a leis e respeitar ao governo. E assim, certamente, nós resplandeceremos em meio a esse conceito de política em que nós estamos vivenciando. Muito boa a sua colocação, e é interessante que nós, como professores da Escola Bíblica, devemos exatamente preparar nossos jovens para demonstrar exatamente que a nossa posição bíblica ela é inegociável, independente do governo que venha a estar sobre nós. Nossos valores, eles são pautados, conforme você falou aí, mesmo que nós obedeçamos à Constituição Federal, mas nossos valores, eles são baseados e referenciados na palavra. Porque alguém diz, mas vai haver conflito? Para o cristão, pode até, aparentemente, ao pé da letra, sim.
Mas para quem crê na palavra, ele vai entender o seguinte, que a palavra de Deus tem a resposta final. Conforme aí você falou, essa obediência às leis e respeito ao governo. O cristão deve viver honestamente, cumprindo a lei e respeitando as autoridades. Ah, mas eu não concordo. A gente pode até não concordar. Pode até não concordar. Mas quando a gente está debaixo daquelas leis que já regem, como a Constituição Federal e as leis, nós temos a obrigação de cumpri-las. Por isso que Jesus disse, né? Dá a Deus o que é, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não somente no sentido tributário. Claro, a pergunta foi uma pergunta no sentido tributário, mas Jesus foi mais abrangente. Ele quis dizer que nós também somos cidadãos. E é interessante que a comentarista, acho que é Flaviane, né? A comentarista, ela fala exatamente sobre a nossa dupla cidadania. No sentido material, nós somos um cidadão terreno. Por quê? Porque nós temos as nossas obrigações civis, as obrigações sociais, as obrigações como pessoas. E no sentido espiritual, nós somos um cidadão do céu, porque nós temos as nossas obrigações morais. As obrigações morais diante de Deus, por que não dizer somente morais, mas no sentido obrigações espirituais que regem a nossa vida. E na hora de um conflito entre um e outro, claro, a gente fica com a palavra de Deus. Então, continuando aqui esse assunto, o pastor Túlio aí falando sobre exatamente essa obediência às leis, devemos sim orar pelas autoridades, que concordemos com ela ou não, né? Paulo não está dizendo assim, ore pelas autoridades que concordam conosco, ou pelas autoridades que a gente deve concordar. Não, Paulo manda orar. Então, nosso dever é orar. Para quê? Para que nós possamos ter uma vida quieta, tranquila e sossegada. Ah, mas aquela determinada autoridade que eu orei, ela não me proporcionou essa vida quieta, tranquila e sossegada. Mas o meu dever eu fiz. Eu fiz o meu dever como cristão. Se aquela determinada autoridade não promoveu a paz, não promoveu o bem-estar social, aí, nesse caso, eu, como cristão, cumpro o meu dever de orar, mas aquela autoridade fica devendo a Deus. Aí já não é mais da minha alçada espiritual. Deus manda que a gente cumpra as nossas obrigações. Então, é nesse sentido. Então, Paulo manda orar. É interessante que, quando Paulo manda orar, quem era que era o poder constituído da época? Era um poder opressor, não era? Era um poder que perseguia a igreja, ou não era? Era um poder que era contrário. Ou Roma foi naquele tempo, a favor da igreja? Pelo contrário, né? Estava lá querendo oprimir aqueles que, segundo eles, estavam revoltados contra o império. Na realidade, os cristãos não estavam revoltados contra o império. Os cristãos pregavam a Jesus. Os cristãos tinham a convicção de que aquele Cristo que veio para revolucionar os corações e não criar um caos social. O caos social interessa aos interesses escusos e interessa àqueles que não conhecem os valores preciosos da palavra. Então, Paulo diz, vamos orar, orem por essas autoridades. Mas quem eram as autoridades da época? Com certeza, eles não concordavam com a posição da igreja, mas a nossa posição é orar pelas autoridades. Concordemos com ela ou elas concordem conosco ou não. É o nosso dever. Agora, se elas se omitirem, entendemos que elas é quem prestarão contas diante de Deus. Então, é bem interessante esta lição. Diga. Evangelista Souza, um detalhe importantíssimo aqui, em que a própria lição destaca no ponto da intercessão, é que diz aqui que nós devemos orar para que os governantes conheçam a Jesus Cristo e sejam salvos. E nós devemos fazer com que os nossos jovens entendam isso, entendam essa condição, para que o Senhor chegue com salvação. Mas haja vista que alguns oram contrariamente. E com relação a isso, até mesmo para às vezes que morram, ou isso ou aquilo,
Não vou entrar aqui em definição de nomes, Isso, mas... porque às vezes tem simpatia política, partidária, por aquela determinada autoridade, e aí troca e acha que está cumprindo a Bíblia por causa disso. E isso não é um comportamento cristão fundamentado na palavra. Então, o nosso dever é orar para que Jesus salve, porque ele Isso. salva o mais vil pecador, o homem mais intenso, no lamaçal do pecado mais profundo. A palavra, ela tem poder de ir lá resgatá-lo, pois a graça de Deus tem essa intensidade. Esse é o nosso dever. Bom testemunho, que também você já tocou aí, pastor Túlio, perante a sociedade, no cristão, ele deve sim ser um referencial para todos aqueles que não conhecem a Cristo, tendo que uma vida exemplar, para que o nome de Jesus não seja desonrado entre os cristãos. Então, continuando aqui, vamos tecer mais a continuação, né, do comentário sobre a política e o reino de Deus, quando eles perguntaram para Jesus se era correto pagar impostos. Isso está em Mateus 22, 17. Então, nesse contexto, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano, e por isso eles eram obrigados, sim, a pagar tributos. É interessante aqui, Túlio, que Jesus aqui não foi questionar que o Império Romano era injusto. Eu creio que era. Ou não era? Aqui não houve um questionamento que o povo de Deus estava subjugado ao poder romano. Não está em discussão isso aqui. Por exemplo, nós aqui, eu e você, não estamos discutindo o que está certo e o que está errado. A gente está discutindo o que é certo no sentido da palavra. A gente não está aqui fazendo um juízo de valor sobre determinados fatos. Mas Jesus aqui não disse assim, olha, eu sei que o Império Romano subjugou vocês, vocês estão sob o poder do Império Romano, e esse império não presta. Não foi assim que Jesus disse. Embora que o Império Romano fosse opressor mesmo, não era. Claro que o Império Romano era opressor, mas Jesus não disse isso. O Império Romano não presta, não merece, vocês não dê tributo a César porque eles querem ser senhores, eles querem dominar sobre vocês. Não, Jesus foi com a mensagem e disse assim, olha, pede uma moeda, naquela moeda havia ali a esfinge, quer dizer, exatamente a imagem do poder romano da época, através do seu imperador, César, e ele pergunta, né? Então, de quem é essa imagem e inscrição? Claro que eles responderam que era óbvio que era de César. E eles disseram, então pronto, vocês dêem a César o que pertence a César. Aí Jesus aproveita e agora dá uma interpretação, uma dimensão maior a esta malícia dos fariseus e dos discípulos, daquelas pessoas que haviam sido mandadas por eles, e diz, agora é o seguinte, vocês dêem a César o que é de Deus. Agora, aí eu estou parafraseando, lógico, vocês deem a Deus o que pertence a Deus. Então, o que é que Jesus queria dizer com isso? É que além daquela moeda que ali representava o poder romano, o poder opressor, o poder territorial, o poder político, o poder governamental, a regência, o poder dos Césares, eles deveriam, como cidadão, cumprir os seus deveres. Agora, no sentido espiritual, também havia, sim, um reino que eles desconheciam, que esse reino não é opressor, esse reino era o reino de justiça, o reino de Deus, que eles deveriam, sim, tributar a Deus. Então, foi essa a grande lição de Jesus. E esta lição, ela é imortal, permanece para sempre. Nós, como professores, temos, sim, uma missão para mostrar aos nossos jovens que, além de sermos um cidadão da terra, nós temos deveres para com o nosso Rei Celestial. Pode continuar aí, Túlio. Então, nesse terceiro ponto, a política e o reino de Deus, é interessante nós percebermos que essa mentalidade dominou até mesmo a mente dos discípulos do povo judeu sonhar com essa libertação do jugo romano. E a gente vê que os próprios discípulos, claro, por serem judeus, eles estavam moldados com essa mentalidade de enxergar o Messias até mesmo de forma diferente da realidade. Eles acreditavam que Jesus viria para restaurar Israel novamente como um governo principal. E isso não aconteceu. E a gente vai ver em Atos, capítulo 1, versículo 6, que eles vão perguntar a Jesus quando é que isso iria acontecer, a restauração de Israel, e a perspectiva deles ali era justamente esse restabelecimento político
de poderio, de domínio terreno. Jesus surpreende ele dizendo, não cabe a vocês, rapaz, saber os tempos nem as estações. Isso é coisa específica do Pai. Cabe a vocês pregar o evangelho. Vão embora e pregam o evangelho aí a toda criatura e até os confins da terra. Então, vivam o presente de acordo com a minha vontade, porque o futuro está nas mãos do Senhor e Ele é que tem todo o controle da história. Então, é importante nós destacarmos essa condição de que Jesus deixou claro que cada pessoa, quando responde aí aos fariseus e essas perguntas, tem o seu dever civilmente, mas também ele apresenta a sensibilidade de que, apesar de nós termos os nossos deveres civilmente, nós não devemos também deixar de cumprir os nossos deveres em direção a Deus. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, nós temos essa condição de cumprir civilmente os nossos deveres, mas também não perder de vista a nossa sujeição a Deus. Nós devemos andar com essa fundamentação sobre nós. Portanto, é interessante também, de grande importância, nós compreendermos que a Igreja de Cristo, ela não está sujeita nem dependente de um governo ou de um país. A Igreja faz parte do reino de Deus. Enquanto a política é algo local, terreno, transitório, temporário, nós fazemos parte de um reino que é eterno, nunca terá fim, vai transcender esse tempo e nós estamos inseridos nele. É aquilo que o próprio Daniel, no capítulo 2, responde ao rei da época, Nabucodonosor, dominante do maior império da época, Império Babilônico, no sonho, quando Nabucodonosor sonha com aquela estátua, e ali está aqueles diferentes reinos, aqueles diferentes sistemas políticos de governar, como Babilônia, como os medos e persas, como a Grécia, Alexandre o Grande, como Roma. Então, e conclui ali a aplicação da visão, Daniel dizendo, mas você via, Nabucodonosor, uma pedra vindo descendo, e essa pedra era o reino que vinha e destruía e prevalecia porque iria se estabelecer eternamente. Então, ali ele deixa claro essa mensagem para nós. A nossa vida está na mão de Deus. Deus está no controle. Sim? Verdade. Bênção de Deus, né? Saber que Deus controla tudo. Então, é de grande importância, né? E compreendamos que a igreja realmente ela não está sujeita e nem depende do governo de um país. Alguém pode até argumentar, não, mas a gente não pode negar a política. Não, nós não estamos negando a política. A igreja, como uma agência divina, ela tem que continuar na sua posição, como aquela que prega, que evangeliza, edifica os membros, ora, intercede, busca. Onde o verdadeiro governo e o domínio do mundo, que está nas mãos de Deus, e tudo acontece sob a permissão de Deus. Então, é essa a nossa linha de raciocínio e bênção. Ainda falando um pouco sobre a política e o reino de Deus, é importante que nós possamos entender que Jesus ele aponta aí para uma questão da alta sensibilidade em que nenhum homem, por mais poderoso que seja, ele deve receber aquilo que só a Deus pertence. Por exemplo, é por isso que Jesus foi claro lá. Jesus definiu as fronteiras, os limites das coisas, quando ele disse, entregue a César o que é de César, mas também entregue a Deus o que é de Deus. O que é que ele quer dizer com isso? Se César exigir aquilo que pertence a Deus, o cristão não pode entregar. Porque Deus já é justo e ele não vai querer que a gente entregue a Deus aquilo que pertence a César. O que é isso? No sentido, traduzindo isso, aquilo que nós podemos fazer como cidadãos, como pessoas humanas, devemos cumprir nossos deveres e direitos aqui na Terra como cidadão. Isso aí pertence a César. Mas devemos, sim, entregar a Deus aquilo que lhe pertence. O que é que pertence a Deus? A glória. A Deus pertence o domínio, a majestade, o reconhecimento, a adoração, o serviço espiritual,
a obra de Deus. Então, é de grande importância que a gente compreenda isso. É importante que nós, como professores da escola, e também somos alunos de Deus, e também alunos, porque nós devemos estar sempre aprendendo, que a igreja ela faz parte do reino de Deus, e enquanto a política é algo local, conforme você já definiu, temporal, transitório, mas o reino de Deus é eterno. Você ilustrou aí com o reino de Deus que veio para ficar. Então, o verdadeiro governo e domínio do mundo está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos tecer nossas considerações finais, e você agora tem a oportunidade, viu, pastor Túlio, para tecer as considerações finais juntamente comigo. Que os professores possam utilizar esse subsídio para fortalecer cada vez mais os seus alunos, trazendo a eles uma concretização de uma mentalidade fundamentada na palavra de Deus. Então, que a gente possa enxergar todas essas coisas que foi dita abaixo da soberania de Deus. Deus é soberano. Nós estamos em um reino em que tem por governo o próprio Deus, onde estabeleceu princípios em que nós estamos pautados também nesses princípios. Então, que a gente possa saber que o verdadeiro governo e domínio do mundo está nas mãos de Deus, nosso Senhor. O salmista, no Salmo 22, verso 28, ele traz esse ponto, pois trata-se de um salmo messiânico, e ele diz a seguinte coisa: porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. O Senhor nunca perdeu o controle da história, e a gente vê isso ao longo de toda a história da humanidade, que os governos e os reinos passam, mas o reino de Deus prevalece. Então vamos ver, o Egito caiu, o reino permaneceu, a Babilônia caiu, o reino permaneceu, a Grécia caiu, o reino permaneceu, Roma caiu e o reino permaneceu, porque todos esses reinos são transitórios e o reino de Deus permanece. Isso é uma evidência de que Deus está no domínio e no controle de toda a história. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, né? Que todos os cristãos devem, sim, obedecer à lei, respeitar as autoridades, interceder pelos governantes, dar um bom testemunho perante a sociedade. Então, os cristãos devem seguir primeiramente a palavra, porque a Igreja de Cristo não está sujeita aos governos humanos, sim, ao governo de Deus e à bênção. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa sempre agradecer a Deus e nos pautar pela palavra. Por mais que sejamos falhos, mas a nossa referência é a palavra de Deus. Então, Deus é a nossa força e a nossa alegria, em nome de Jesus.